Boa noite a todos os irmãos. Como é bom nós estarmos reunidos adorando ao nosso Deus e também termos o privilégio de estudarmos, avaliarmos a palavra de Deus. Deus sempre nos desafia quando nós nos deparamos com a palavra de Deus. Vamos ver se vocês conseguem me escutar. Acho que a chuva deu uma amenizada agora nas últimas frases do cântico. Isso ajuda um pouco para que todos consigam me escutar. Se você puder abrir sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 50, nós faremos leitura de alguns versículos nessa noite. Gênesis 50, do versículo 15 ao verso 21. Esses são os versículos que nós vamos ler e vamos meditar um pouco nessa noite a respeito. Meus irmãos, nós fizemos recentemente, agora estamos fazendo o intervalo do nosso estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Então a gente deu uma paradinha no final do ano, a gente entrou ali com alguns temas de Natal, final de ano, tivemos alguns pregadores de fora que nós estamos escutando já há alguns domingos. Então nós combinamos de retornar à exposição da carta aos Gálatas agora em fevereiro. Então já no primeiro final de semana de fevereiro, o pastor Randall já vai fazer essa retomada da carta aos Gálatas. Então por isso que eu falei com vocês, vamos lá para Gênesis, porque Gálatas vai ser para fevereiro. E eu quero compartilhar com vocês um texto hoje de um grande personagem bíblico chamado José. A Bíblia dedica vários capítulos à história de José. E dentro desse pequeno episódio, lá no final da vida, no final do livro de Gênesis, eu quero meditar junto com você nessa noite sobre o tema crise de culpa versus demonstração de perdão. Esse é o tema que nós vamos pensar agora. E todos nós, na realidade, já lutamos ou com crises de culpa ou com crises de perdão. Quem aqui já sentiu muita culpa? E mesmo você, talvez sabendo que Deus te perdoou, ou a outra pessoa te perdoou, mas você fica remoendo, mas como é que eu fui fazer isso? O que eu faço para compensar isso? E você fica remoendo uma crise de culpa. Eu certa vez, conversando com um homem, e ele sofria terrivelmente de culpa, e ele me disse: Andreu, eu coloco todos os dias a cabeça no travesseiro, e eu penso na bobagem que eu fui fazer de um dia abandonar minha esposa, meu filho, a minha família, arranjar outra mulher, ter outra família. Todos os dias, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu penso nisso, eu não deveria ter feito isso. Hoje ele já tem outra família. Que tristeza, né? Será que ele vai pensar isso com a cabeça no travesseiro o resto dos seus dias dessa vida? Quanta crise de culpa que as pessoas têm. Também muitos de nós podemos sofrer com falta de perdão. Como é difícil perdoar. Essa semana, a minha esposa chegou de viagem recentemente, na quinta, essa semana numa conversa, eu fiz uma referência de algo que uma pessoa fez há 4, 5 anos atrás. O pastor também peca, né? E a minha esposa falou assim: mas isso faz tanto tempo, meu amor, como teu coração tá difícil. Daí eu baixei a cabeça e falei: é verdade. Daí eu lembrei do que eu ia pregar no domingo. Todos nós sofremos com crise de culpa ou crises para demonstrar perdão. Às vezes nós somos muito tardios e difíceis para demonstrar perdão no nosso coração. Então nós vamos meditar sobre isso. Certa vez eu conversando com um homem também, que estava com muitas dificuldades com a sua esposa fez algo terrível para ele, e ele disse assim: eu não consigo perdoar, Andreu, isso que ela fez para mim eu não consigo perdoar. Eu lembro dessas palavras desse homem. Como é difícil demonstrarmos perdão. Mas nessa cena nós vamos meditar aqui, que essa cena trata destes dois grandes dilemas: o perdão de José aos seus irmãos e também a culpa que os irmãos de José sentiam. Então, se você está com a sua Bíblia aberta, Gênesis 50, versículo 15 ao 21, nós faremos leitura desse texto. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram:
é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Pois na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Vamos orar? Senhor Deus, na Tua presença nós estamos agradecidos pela Tua santa, bendita, poderosa palavra, que é eficaz. Fala conosco nessa noite, nos ajuda a enfrentarmos esses dilemas da caminhada cristã, com coragem, com ousadia, e baseados na Tua palavra e sendo fortalecidos pela Tua palavra. Quebranta no nosso coração aquilo que é necessário. Traga arrependimento nessa noite em áreas que são necessárias. Nos transforme para a Tua glória, para que o Teu nome seja glorificado. É o que nós clamamos a Ti, Senhor, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto desse texto que nós acabamos de ler é justamente o contexto da morte do pai de José e dos seus irmãos, e que se chamava, portanto, Jacó. E nós conhecemos a história de Jacó. Veio Abraão, grande pai da fé, Isaque e Jacó, e através de Jacó Deus mudou o nome de Jacó e colocou o nome dele de Israel. Então aí vieram as 12 tribos de Israel, a nação de Israel, através de Jacó. Então, no contexto dessa morte, aconteceu um encontro e uma cena muito interessante, onde a gente percebe uma crise de culpa muito aguda, muito intensa. Em contrapartida e em contraste a isso, nós observamos uma demonstração de perdão das mais lindas das Escrituras, que eu me sinto inclusive constrangido todas as vezes que eu leio esse texto, porque percebo o quão distante o meu coração está desta demonstração de perdão de José. Talvez alguém de nós aqui nessa noite sofra com culpa, ou sofra com uma grande dificuldade de demonstrar perdão. Mas primeiramente, a parte A da nossa meditação, eu quero pensar junto com vocês a respeito da crise de culpa dos irmãos de José. A crise de culpa, e nós podemos olhar para esses homens e ver as tentativas deles e pensarmos talvez que eles tinham um coração um pouco ardio, malandro, mas se nós avaliarmos bem, o nosso coração é muito parecido com o coração desses irmãos, nos pecados que nós cometemos e depois na culpa que nós vamos remoendo. A crise de culpa dos irmãos não é muito distante de nós. Como pastor, eu acompanho, converso com pessoas, e numa conversa, determinada vez, uma pessoa me disse: olha, Andreu, uma mulher, comigo e com minha esposa, num aconselhamento, e ela disse assim: olha, eu tenho muitas dificuldades com meu marido, tenho dificuldades, inclusive, de ter até intimidades, eu tenho dificuldades com outros assuntos com meu marido, porque eu sofro de uma culpa terrível, de algo que eu fiz no passado e que eu acho que eu nunca mais vou conseguir reaver ou consertar isso. E isso me trava em todo o meu relacionamento com meu marido. Triste isso para essa mulher, para essa esposa no seu relacionamento com o marido.
Me lembro de certa vez acompanhando um homem com uma grande crise de culpa também, que a cada mês que passava parecia que ele emagrecia 2 ou 3 quilos. Culpa às vezes é uma boa dieta, né? E ele estava definhando e emagrecendo e não comia, e foi no médico fazer exames para ver se ele tinha alguma doença, alguma coisa estava acontecendo, e o médico disse: você não tem nada. Mas com o decorrer das conversas, ele mesmo entendeu que o motivo de tudo aquilo que estava secando a sua alma e afetando o seu corpo era culpa. Vejam que os irmãos de José, então, logo nos primeiros versículos que nós lemos, eles admitem o pecado e a maldade que eles fizeram para o seu irmão José. Então, o primeiro aspecto dessa crise de culpa é que nós podemos considerar que essa culpa, num certo sentido, era legítima, porque a culpa era fruto de pecado, eles cometeram pecado. E o texto deixa isso muito claro. No versículo 15, na parte B, eles falaram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Então eles admitem aqui o mal, o pecado que foi feito. Depois, se nós olharmos, irmãos, mais uma vez, no versículo 17, no meio do versículo, aquelas pessoas foram conversar com José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Aqui há, mais uma vez, é admitido a culpa e a maldade, o pecado, o erro daqueles homens. Também para o final do texto, o próprio José, agora falando. Então vejam, os irmãos admitiram a culpa, os intermediários falaram do mal que aqueles homens fizeram, e agora José também faz essa referência e ele admite: vocês erraram. Versículo 20: vós na verdade intentastes o mal contra mim. Então por 3 vezes nessa cena fica evidenciado, clarificado, que aqueles homens sentiam culpa, não uma culpa injusta, imposta, mas era fruto do pecado e do erro, e todos nós pecamos. Agora, se vamos viver com culpa o resto da vida ou não, isso é um outro assunto, mas todos nós pecamos, e o resultado muitas vezes do pecado é a culpa. Aqueles homens, eles pecaram o que então em relação ao seu irmão José? Eles sentiram inveja, eles sentiram raiva, eles praticaram vingança, eles prejudicaram José. Nós conhecemos a história. Semana passada o Júnior esteve pregando aqui, ele também pregou sobre José, ele fez um grande resumo da história de José. Nós sabemos que Deus tinha um plano para José. José teve alguns sonhos, inclusive dos seus irmãos se prostrando diante dele. O pai gostava muito de José, deu uma túnica muito importante, colorida, os irmãos morreram de inveja, e eles pensaram: vamos dar um fim nesse rapaz, ele é muito certinho, ele é honesto, o pai gosta demais dele, vamos vendê-lo, vamos sumir com ele. Ainda embolsaram 20 peças de prata, colocaram ele num poço, venderam José para viajantes que passavam ali e iam para o Egito. José foi parar no Egito, numa casa estranha, e lá ainda sendo injustiçado, a esposa de um general, Potifar, um homem de guerra, ainda acusa ele de um possível estupro, e ele naquela situação de vulnerabilidade, frágil, não tinha ninguém para defendê-lo, foi parar na prisão. Deus usou na sua honestidade, no seu caráter, na sua liderança, Deus usou ele interpretando sonhos, foi parar na casa do grande faraó, e faraó disse: agora você vai administrar e governar todo o Egito. Olha o mal que esses homens fizeram para Jacó. Eu fiquei lendo essa história, eu peguei lá do começo da história de José, e eu fiquei vendo o drama do pai, que às vezes a gente pensa só em José, mas se você for ler toda a história, você vai ver o drama de Jacó. Jacó queria morrer, porque ele perdeu o filho dele. Imagina anos e anos e anos um filho desaparecido, uma vida inteira, que você achou que foi comido pelas feras, porque eles levaram a capa de José suja de sangue, e disseram: está aqui meu pai, você reconhece essa capa? E o pai entra em desespero: um animal feroz comeu o meu filho. Fica muito claro o sofrimento de Jacó. Esses homens causaram um mal terrível, não só para José, para a família, para o seu pai, um coração cruel.
Então as marcas estão no texto da crueldade, da maldade desses homens em relação a José. Então o primeiro aspecto que nós podemos considerar nessa crise de culpa é que eles cometeram pecado, eles fizeram o que era mal, e aí estava a origem da culpa deles. Mas em segundo lugar, esses homens então sentiram medo. Olha o que a culpa faz. A culpa faz com que a pessoa sinta medo, por óbvio. Eles achavam que Jacó poderia ter guardado um rancor tão grande, que estava apenas esperando a morte do pai. Eles fazem essa referência, é o caso de José, nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos, com a morte do pai. Eles pensaram isso. Às vezes nós avaliamos o coração do outro baseado no nosso coração, porque às vezes é o que nós faríamos, é o que nós planejaríamos maldosamente, e nós colocamos isso no outro. E esses homens eram tão maldosos que eles pensaram: se fôssemos nós faríamos isso. Eu acho que então ele vai fazer isso para nós. Agora o nosso pai Jacó morreu, e agora ele está se sentindo mais livre para acabar com a nossa raça. Ele vai nos matar. Nós estamos aqui no Egito agora como simples escravos de José. Ele tem todo o poder, é só José estalar o dedo, os soldados vêm aqui, mata todo. Eles não tinham condições nem de fugir, eles não tinham condições de se proteger, eles estavam totalmente vulneráveis. O coração deles saltando, pulsando de medo, e é isso que a culpa traz para as pessoas: medo. Você fica pisando em ovos, e será que o outro vai se vingar de mim? O que será que ele vai fazer contra mim? É isso que a culpa traz. E eles já tinham um grande exemplo também semelhante na família. O tio deles, Esaú, planejou matar por vingança a Jacó após a morte de Isaac. Vocês lembram da história? Que Jacó e Esaú nasceram, os gêmeos, e ali na bênção da primogenitura, Jacó armou com a sua mãe Raquel, enganaram Isaac, que já estava velho, não enxergava direito, ficava apalpando, e aí na hora de dar a bênção da primogenitura, abençoou Jacó, e Esaú foi prejudicado. Esaú ficou enlouquecido, ali criou uma inimizade, eles se distanciaram, anos não se viam. E olha o que diz o texto lá em Gênesis 27, 41, você não precisa abrir, se você quiser acompanhe, escute. Gênesis 27, 41, relatando essa história, está escrito assim: Esaú guardou rancor contra Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, ou seja, ele vai morrer, então eu matarei o meu irmão Jacó. Esaú declarou isso com a boca para que todos escutassem, inclusive está registrado nas escrituras: os dias de luto do meu pai está chegando, e Jacó vai me pagar por isso, eu vou matá-lo. Agora você imagina os sobrinhos de Esaú e os filhos de Jacó pensando assim: a gente já viu esse filme, a gente já viu isso, o pecado acontecer, o rancor, a raiva, o planejamento da vingança, a gente já viu isso. E eles estavam morrendo de medo que agora José fosse fazer a mesma coisa e proferir as mesmas palavras que o tio Esaú. Meus irmãos, a culpa gera medo que alguém talvez descubra o pecado, medo de que alguém se vingue contra você. A culpa gera medo que Deus muitas vezes o castigue. As pessoas têm essa mentalidade, eu já escutei pessoas falando: eu acho que está acontecendo isso na minha vida porque é um castigo de Deus. Então a pessoa sofre de culpa, e agora o medo dela é que Deus está castigando, ou que Deus vá castigar. É terrível pessoas que vivem com culpa, elas vivem com medo: se alguém descobrir o meu pecado, se a pessoa se vingar, se Deus pesar a mão sobre mim. Que vida infeliz, pesada, viver com culpa sobre os seus ombros. Meus irmãos, eu quero considerar também que esses homens, eles usaram nesse processo dessa crise de culpa, eles usaram
uma intermediação. Interessante isso, né? Porque a culpa gera esse medo. E o medo não encara a situação, o medo não encara as pessoas, não chama para conversa, não olha olho no olho. O medo, pelo contrário, e a culpa, ela afasta. A culpa cria barreiras. E o que os irmãos de José fizeram? Que já tiveram. Os relatos anteriores nos mostram que eles já conversaram olho no olho, que eles já jantaram juntos, tiveram banquetes juntos, que José abraçou um por um dos seus irmãos em outros momentos anteriores e beijou um por um. Só que agora Jacó morreu, e toda aquela intimidade se foi. Por quê? Por causa do medo, por causa da culpa. Agora eles não tinham coragem nem de se apresentar na frente de José. Aquelas lembranças de refeições, janta e beijos, ali no palácio mesmo, se foram. Agora eles usam uma intermediação. Eles não tiveram coragem de ir pessoalmente. Quando a culpa se instala, os relacionamentos são interrompidos. Eles ainda sofriam de culpa, pois não tinham aceitado o perdão de José, concedido há mais ou menos 17 anos atrás da morte de Jacó. Já se passaram 17 anos de um reencontro, quando eles vieram com fome lá do Egito, buscar recursos e buscar sobreviver, e eles se deparam com seu irmão, governador do Egito. E ali naquele episódio, 17 anos atrás, José já havia abraçado, José já havia ajudado, José já havia beijado esses homens, já havia perdoado eles. Mas 17 anos se passaram, agora a culpa vem como um vulcão para fora. Estava amortecida a culpa, né? Toda aquela intimidade foi embora. Agora eles precisavam de uma intermediação. Pegaram ali servos de José: vem aqui, vai lá dar uma conversada com eles, que nós estamos com medo. Faz o seguinte, diz para José que a gente mandou dizer que o nosso pai ainda em vida disse que era, e não existe nenhuma menção de que isso tenha acontecido. Eles usaram um intermediário vivo, que eram servos de José, e usaram uma intermediação de quem já havia morrido, inclusive. Jacó já havia morrido. E muitos comentaristas e teólogos olham para isso aqui e pensam que isso talvez tenha sido uma malandragem dos irmãos de José, porque não há nenhuma outra referência de que José tinha solicitado isso. Mas agora eles pegam um intermediário para ir lá, ir face a face. Eles não tinham coragem. E ainda usam uma intermediação do pai que já estava morto, tipo assim, para sensibilizar Jacó. Olha, em nome do nosso finado pai, daí cria toda aquela sensibilidade, né? Ele disse, José, para você perdoar. Mas José já tinha perdoado, ele já tinha demonstrado perdão. Muito provável isso foi fruto do medo que eles estavam sentindo. É interessante nós observarmos isso, né? Como a culpa gera o medo, e aí o medo interrompe os relacionamentos. Não há mais diálogo, há um distanciamento, a gente usa intermediações, não há olho no olho, não há clareza, não há sinceridade, porque a culpa está ali instalada. É isso que aconteceu com esses homens. Olha bem, Gênesis 45, versículo 14 e 15, eu fiz referência a esse versículo, mas deixa eu ler para vocês. Lá atrás, José já tinha demonstrado um perdão, por que eles queriam usar as palavras do pai agora, né? Gênesis 45, 14 e 15, diz assim: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, que era o mais novo, né? Depois que ele reencontrou os irmãos, José, e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida José beijou todos os seus irmãos e chorou junto com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele, e mesmo assim José os despediu com fartura, com dinheiro, e depois eles vieram morar. José arranjou uma cidade para que eles viessem morar, se instalar, deu provisão para eles. Agora os irmãos de José parece que tinham esquecido de tudo isso, eles tinham dificuldade de aceitar o perdão, eles estavam com a culpa muito latente no seu coração e na sua alma. Usaram um intermediário vivo, usaram a figura do pai que estava morto.
Como é o nosso coração pecaminoso, ele é terrível. Parece uma situação que já está resolvida há 17 anos, agora estoura o problema de novo no nosso coração. Lutero, comentando esse texto, ele diz assim: pois é com grande dificuldade que o coração humano anseia pela bondade e perdão de Deus, é com grande dificuldade. E esse perdão e bondade de Deus, de quem o ser humano foge, se afasta por natureza, quando sente que Deus foi ofendido. Com isso podemos ter uma ideia do veneno aguçado que é o pecado na natureza humana. É um veneno terrível. Aparentemente está tudo certinho, está tudo resolvido, só aparentemente. Depois de 17 anos se instala o caos na alma daqueles homens. Culpa. O veneno do pecado estava lá. Eles tinham dificuldade de aceitar o perdão. E José chora, nos diz o texto. Nós não sabemos se ele chora porque agora os intermediários estão falando das palavras de Jacó, do pai, ele lembra do pai e chora, ou se ele chora de tristeza porque ele está pensando assim: o que meus irmãos estão fazendo? Eu acho que ele chorou de tristeza, José, que sinceramente ele deve ter pensado: por que eles mandaram o intermediário? Já são 17 anos de prova de perdão e agora eles estão com medo. Eu acredito que José chorou por causa disso, lamentando a dureza do coração daqueles homens, que não se sentiam na liberdade de vir e olhar olho no olho e conversar com José, e ainda se utilizam do nome do pai que já faleceu. Eu acredito que José chorou de tristeza aqui, vendo a fraqueza espiritual de coração dos seus irmãos. Não entenderam nada do que tinha acontecido até então. José estava ali diante daqueles homens tendo crise de culpa. E por último, meus irmãos, nessa parte A da crise de culpa dos irmãos, eles propuseram a compensação. Quem sofre de culpa, ele vive lutando para fazer uma compensação. Às vezes acontece com filhos, né? Você foi muito rígido com o filho, chega numa hora que você começa a dar tudo, né? Ou um primeiro filho mais velho que você tratou de um jeito, aí o mais novo você trata de outro, às vezes nós nos sentimos culpados na educação de filhos, no relacionamento, numa amizade com o irmão em Cristo. Com Deus nós nos sentimos culpados, e aí você começa a criar uma compensação. Pastor, posso ajudar alguma coisa na igreja? Se precisar de alguma coisa eu estou à disposição, tá? Às vezes não é o amor a Deus e o desejo de servir, ele tem uma culpa tão grande que ele quer compensar. Tem pessoas que são assim. Ele quer fazer boas obras, quem sabe Deus me veja de outra maneira, eu preciso compensar todos os males que eu já fiz. E aí tem até atitudes religiosas, piedosas e de serviço inclusive. Quem olha externamente assim, olha que servo, que nada, é crise de culpa muitas vezes. Está querendo compensar algo que com Deus é inegociável. A graça bendita, gloriosa de Deus é inegociável. Não existe lugar para compensação na graça de Deus que perdoa, que cobre multidões de pecados. Se você quiser compensar a sua culpa diante de Deus, você está pecando, você está desagradando a Deus. Se você quiser compensar a sua culpa diante de alguém ou de Deus, você está ofendendo a Deus. Simplesmente desfrute da graça de Deus. E se alguém, que você pecou contra alguém, essa pessoa te perdoou, creia que ela te perdoou. E desfrute desse perdão. Não fique querendo fazer coisas para compensar para essa pessoa. Sim, faça coisas boas, mas pensando na glória de Deus, não para compensar o erro. Porque você está cometendo outro pecado. Você está dizendo que o perdão que aquela pessoa te deu não é genuíno, que você precisa compensar. Você está ofendendo a pessoa. Como é sutil a culpa no nosso coração. Vocês estão enxergando tudo isso no coração dos irmãos de José? Eles admitiram o pecado, nós fizemos uma grande maldade com o nosso irmão. Eles sentiram um grande medo, eles interromperam o relacionamento, eles criaram uma intermediação, e agora os irmãos de José estão criando uma compensação. Eles se prostraram diante de José, diz o texto bíblico, no verso 18. E aqui diz assim: depois vieram também
seus irmãos, depois dos intermediários, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eis-nos aqui por teus servos. Eles se prostraram. Eles falaram: nós somos teus escravos. Nós fazemos o que você quiser, José, nós fazemos. Aquilo era amor a José? Será que aquilo era amor a Deus? Ou será que aquilo era fruto de culpa? Essa tentativa de compensação era uma ofensa ao perdão de José. Uma tentativa de compensação com Deus é uma ofensa à graça e à bondade de Deus. Pense nisso. Esses irmãos prostraram-se diante de José, e ali se cumpriu os sonhos que José teve lá, pastoreando ovelhas, lá no campo, com sua capa colorida, que Deus revelou que os feixes, que eram seus irmãos, se prostrariam sobre um feixe que estava em pé, que era ele. Ele teve sonhos, e se cumpriu os sonhos que Deus deu a José. Os irmãos se prostraram. Aqui há o cumprimento dos sonhos, mas também fica muito claro que eles propuseram uma compensação. Um teólogo, o Wiersbe, ele fala o seguinte, que os irmãos de José são um retrato dos cristãos fracos de hoje, que não aceitam a graça e a palavra de Deus, e em consequência disso vivem em medo e em dúvida. Eles são um retrato de cristãos fracos, que até cantam hinos da cruz, falam da cruz, mas na hora de desfrutar do perdão e da graça da cruz não conseguem. Eu preciso fazer algo para que Deus me perdoe, para que Deus me seja favorável. E são pessoas que vivem com medo e com dúvida da sua salvação, com dúvida do perdão em Cristo, com dúvida do perdão do irmão. Será que o irmão me perdoou? Será que meu marido me perdoou? Será? Será que ele não vai se vingar? A palavra de Deus nos fala em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse é o grande antídoto contra esse veneno sagaz da culpa. A palavra de Deus nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se esse texto bíblico calar como uma verdade do nosso coração, não existe lugar para culpa. Nós vamos desfrutar do grande perdão que há em Cristo Jesus. E talvez por mais que uma pessoa não queira te perdoar, porque isso pode acontecer. Mas Andreu, eu já pedi perdão para uma pessoa e ela não quer me perdoar. Mesmo assim, você pode viver sem culpa. Porque se você confessar o seu pecado diante de Deus e Deus te perdoar o pecado, o que Deus pensa a respeito de você e do pecado que você cometeu é muito mais importante do que a pessoa ofendida pensa. Você fez sua parte, você pediu perdão para ela. Se ela não quer te perdoar, não viva com culpa. Desfrute do perdão de Deus, desfrute da obra da cruz, da graça divina, desfrute da sua identidade em Cristo Jesus como um salvo, perdoado em Cristo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E vamos para a parte B do nosso texto então. Quero refletir com vocês agora essa demonstração de perdão. Acredito que o cenário dessa crise de culpa dos irmãos de José fica muito claro aqui. E aí você vai avaliando no seu coração se isso tem algumas marcas na sua vida de culpa, que hoje é uma noite que Deus pode restaurar o seu coração. Mas talvez tenhamos dificuldades em perdoar. E aí nós podemos avaliar também o outro lado da moeda. Alguém que ofendeu você, alguém que fez algo terrível para você e você tem dificuldades de demonstrar perdão a essa pessoa. Então a parte B nós vamos ver a demonstração de perdão de José para com seus irmãos que pecaram contra ele. Em primeiro lugar, nós podemos considerar aí, meus irmãos, que José, ele consolou os seus irmãos. E José estava obedecendo o que é a vontade de Deus. José, ele estava demonstrando perdão não só nesse momento, mas nós já lemos que anteriormente, há 17 anos atrás, José já havia demonstrado perdão, de várias formas.
José estava fazendo aquilo que agrada a Deus. Lá em Lucas 17, versículo 3 e 4, perguntaram para Jesus que quantas vezes deveriam se perdoar uma pessoa por dia. Jesus vai lá e diz 70 vezes 7. Jesus fez uma conta exagerada aqui para mostrar, mesmo que no mesmo dia a pessoa peque com você várias vezes, que é algo que não acontece. A pessoa peca contra você 1, 2, 3 vezes, mas 70 vezes 7 num dia, é difícil, né? Jesus fez uma conta alta para mostrar, mesmo assim, perdoe se for 70 vezes 7, perdoe, perdoe, perdoe. José estava caminhando segundo o coração de Deus. E aí nós podemos fazer a pergunta também, e você talvez esteja na sua cabeça pensando assim, mas Andreu, e se a pessoa ela não se arrepende do seu pecado, e ela continua pecando dia após dia, ano após ano e anos, o que eu faço? Jesus lá em Mateus 5,44 diz que nós devemos amar os inimigos. Ó, Jesus falando em Mateus 5,44, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Uma boa dica: amem seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês. É difícil? Muitas vezes é difícil, mas aquela pessoa me feriu profundamente, ela me decepcionou profundamente. Como que eu posso amar alguém assim? Pensa no amor de Jesus por você. Nós ferimos e ofendemos a Deus profundamente, a santidade de Deus. Como Deus poderia nos perdoar? Mas Ele enviou o seu Filho precioso para morrer na cruz por nós. Orem pelos seus inimigos. E um dia Jesus, com seus braços abertos, orou pelos seus inimigos que debochavam dele, que crucificaram ele, que gritavam crucifica-o, crucifica-o, que sorteavam as suas vestes e debochavam dele. Se tu és rei, tu és o Filho de Deus, desce daí. Os inimigos de Jesus, os inimigos da cruz estavam ali, e Jesus ora, e Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus amou, Jesus orou pelos seus ofensores, pelos seus inimigos. E aqui José, ele era um homem que estava segundo o coração de Deus, ele estava fazendo isso. E diante de tudo aquilo, José talvez poderia ter chutado o balde e pensado: vocês não entenderam nada, e ter xingado eles e desistido. Eu desisto de vocês, sabe de uma coisa, eu já fiz demais e vocês têm um coração terrível, assim, ó, para mim deu. José não demonstrou nem um pouco de impaciência, de irritação. José ainda respirou fundo assim. Vamos lá, mais uma atitude de amor, né? Deixa eu consolar eles, deixa eu encorajar eles. Além de perdoar, a nossa mente pecadora ainda pensa assim, né? Além de ter que perdoar, ainda tem que encorajar. Ah, Deus, a gente dá uma murmurada assim, né? Imagino que José, com alegria, respirou fundo e: eu estou tendo uma oportunidade aqui de amar mais um pouco meus irmãos, deixa eu consolar eles. José consolou seus irmãos. Versículo 19, José porém lhes disse: não tenham medo. José não falou assim: mas de novo essa ladainha, mas já estou estressado com isso, vamos parar. Nada disso. José lhes disse: não tenham medo. Que coração de José! Por isso que eu falei para vocês que eu leio esse episódio e eu me sinto constrangido quando eu leio e releio esse episódio das Escrituras. A culpa traz em sua bagagem o medo, muitas vezes, da retaliação, o medo da vingança, de um relacionamento turbulento, o medo da falta de aceitação. Eles estavam temerosos. Então, com tudo isso no coração, agora José, ele percebeu o medo e ele consola e ele encoraja. Ele diz assim: ó, não tenham medo, calma, calma, vamos parar com esse desespero, não tenham medo. Meus irmãos, nosso coração pecaminoso é sempre tentado a agir diferente, desejando que as pessoas saibam, muitas vezes, o quanto os outros nos feriram.
E é interessante ver que José, ele não faz um alarde do pecado. Muitas vezes, meus irmãos, nós desejamos acentuar a culpa das outras pessoas e atraímos o holofote da situação para a nossa autocomiseração. Não é assim? Às vezes nós fazemos questão que as pessoas saibam que o outro pecou contra nós. Nós arranjamos uma maneira de punir aquela pessoa, nós arranjamos uma maneira de deixar evidente que nós somos a vítima e que o outro pecou contra nós. O nosso coração muitas vezes age muito diferente da maneira discreta de José. Não tenho medo. Se é o nosso coração pecador, muitas vezes, vocês pecaram, ainda bem que ainda vocês lembram disso, faz muito tempo, mas que bom que vocês lembram disso. Nós às vezes agimos dessa maneira. Muitas vezes, meus irmãos, isso acontece no nosso coração. O fato é que o perdão, ele massacra esse egoísmo que existe no nosso coração, de autocomiseração, de tornar evidente que o outro pecou contra nós e nós somos as vítimas. Nós temos uma postura humilde, discreta, de perdão, ninguém fica sabendo, né? O perdão, ele faz com que o outro não seja exposto. Isso que é o perdão. José aqui encorajou, ele consolou os seus irmãos. Em segundo lugar, José não assumiu o papel de juiz. Interessante isso, né? Versículo 19, olha a expressão, depois que ele fala não tenho medo, ele ainda consola, encoraja. O versículo 19, José continua, depois do não ter mais, ele diz assim: acaso estou eu no lugar de Deus? O que José está dizendo aqui? Olha, eu não vou assumir o papel de juiz, eu não vou sentar no trono de Deus, porque ao Senhor pertence a vingança, é Ele quem retribui. E muitas vezes nós queremos punir, no dia a dia, coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia, nós queremos punir o outro, nós gritamos, nós xingamos, nós usamos de uma leve chantagem por tabela, nós meio que ameaçamos, nós ignoramos a pessoa, damos um gelo, e existem várias estratégias de punição, que nós pensamos lá no fundinho do nosso coração, ele vai ver só, agora ele vai sentir, vamos ver se ele aprende. Ou seja, nós queremos castigar a pessoa, nós estamos punindo, e quando nós fazemos isso, ao invés de perdoar e somente punir, nós queremos nos assentar no trono de Deus e sermos juiz, nós estamos ofendendo a Deus. Só que José não queria ofender a Deus, José amava o seu Senhor, ele queria agradar a Deus, ele disse: longe de mim, não serei eu juiz sobre vocês, isso pertence a Deus, se vier algum castigo, Deus sabe tratar dessa situação. Essa é uma característica da demonstração de perdão. A demonstração de perdão, ela consola, ela encoraja, o ponto A. A demonstração de perdão, ela não assume um papel de juiz. José estava muito consciente dos limites da sua autoridade. Ele tinha autoridade para chamar os soldados assim, mata um por um. Mas ele sabia que tinha uma autoridade muito maior acima dele, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. E meus irmãos, em terceiro lugar, José também confiou na providência de Deus. E a providência de Deus tem muito a ver com a soberania de Deus maravilhosa, né? Então José, ele confiou que Deus tem a sua justiça e ele pode fazer o que quer, mas que também Deus controla a história, tudo o que acontece na história, o que para nós parece ser um pequeno detalhe, uma pequena coincidência, Deus usa aquilo para mudar a história, para fazer o curso da história conforme Ele quer. Nunca foi o ser humano que teve o controle da história, sempre foi Deus.
Ele confiou na providência de Deus. Gênesis 45, o versículo 7 e 8, José fala palavras muito parecidas do que ele fala aqui. O Júnior, na semana passada, ele leu esse texto, e é muito parecido lá em Gênesis 45, 7 e 8, do que inclusive José fala justamente aqui no versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. José está admitindo que existe um Deus soberano e um Deus que trabalha com providência na história. Deus age, Ele entra na história, Ele interfere na história, e Ele faz com que os rumos da história caminhem segundo a sua poderosa, gloriosa e sábia vontade, que é perfeita. Talvez você conheça uma certa historinha, uma certa ilustração que diz assim, preste atenção, é uma velha e simples história, talvez você já ouviu, mas que tem uma lição muito profunda. Por falta de um cravo, perdeu-se a ferradura de um cavalo. Aí você pensa, é apenas um cravo que caiu da ferradura. É um detalhe muito simples. Por causa de um cravo, perdeu-se a ferradura do cavalo. Por falta da ferradura que se perdeu, o cavalo cansou, perdeu-se o cavalo. Por causa do cavalo, perdeu-se o cavaleiro. Por causa do cavaleiro, perdeu-se a mensagem que ele tinha que entregar. Por falta da mensagem entregue, perdeu-se uma batalha. O que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado a José uma túnica colorida? Você imagina? Mas é só uma túnica colorida. José tinha essa consciência da providência de Deus. O que teria acontecido na história do mundo se Jacó não tivesse dado para o seu filho uma túnica colorida? Se não houvesse a túnica colorida, não haveria inveja. Se não houvesse a inveja dos irmãos, não haveria a venda traiçoeira de José. Se José não tivesse sido vendido, ele não pararia no Egito, na casa de Potifar. E se não acontecesse aquela injustiça que a mulher tramou ali, um possível estupro, ele não teria parado na cadeia. E se ele não tivesse parado na cadeia, ele não conheceria pessoas importantes que tinham acesso ao governador do Egito. E se ele não tivesse parado lá no Egito como governante, ele não conseguiria trazer os seus irmãos que estavam morrendo de fome, trazer para o Egito, para que aquela prole se fortalecesse e crescesse e se formasse uma nação. E se nada disso tivesse acontecido, não teria acontecido a saída de Israel do Egito, a passagem no Mar Vermelho para a formação de um povo. Não haveria o povo de Israel. Se não houvesse o povo de Israel, não haveria as leis que Deus deu através de Moisés, não haveria uma nação que traria o Messias, e não haveria um Redentor e um Cristo crucificado. Tudo começou numa túnica colorida. Ah, mas é só isso que eu estou fazendo? Muitas vezes é só um detalhe. Nós não sabemos a dimensão de um detalhe dentro do plano da providência de Deus na história. José tinha plena consciência da providência de Deus. Deus usou inclusive a maldade do coração humano para levantar uma nação no Egito, um povo, que desse povo viria o Messias. Que providência maravilhosa. Essa consciência, ele não estava remoendo o pecado dos irmãos, ele remoía no seu coração todos os dias um Deus soberano que provê, um Deus que controla tudo. Ao invés de ficar todos os dias meditando no pecado dos seus irmãos, ele meditava na graciosa soberania de Deus. É por isso que José tinha um coração assim. Confiou na providência de Deus. E por último, meus irmãos, José, ele fez o bem. Uma verdadeira demonstração de perdão é assim, consola com sinceridade. Uma verdadeira demonstração de perdão acredita na providência de Deus, faz o bem.
Então está aqui a atitude bondosa para finalizar o texto, versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou, aí a palavra consolo, imagina que ele falou com carinho, falou com amor, falou com ânimo, com encorajamento, não temais, eu vos sustentarei a vós outros e os vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Essa atitude bondosa já havia acontecido no decorrer desses 17 anos. José já tinha tido tantas atitudes bondosas, e às vezes o nosso perdão não implica em atitudes bondosas, às vezes o nosso perdão é assim, vamos botar uma pedra em cima desse assunto, você para lá, eu para cá, cada um vive a sua vida, se a gente não precisar conversar, melhor ainda. Será que isso é um perdão bíblico? Não. Jesus ensinou, ame seu inimigo, ore pelo seu inimigo, fale bem do seu inimigo, faça o bem para o seu inimigo. Se ele te der um tapa na cara, não revide. E agora José, ele tem atitudes bondosas e mais uma vez ele reforça, olha, tudo que eu fiz até hoje, fiquem tranquilos, vocês estão aqui na terra de Gósen, fica tranquilo, eu arranjei uma terra para ficar todo mundo junto, eu vou continuar sustentando vocês, amparando, cuidando, protegendo. E ainda fez o bem. A fala dele foi uma fala bondosa, falou bem dos seus irmãos. Será que José ficou falando para o império, para os colegas, para os servos, esses são os meus irmãos, sabe de uma coisa, me traíram no passado, agora vieram aqui, como nós dizemos muitas vezes, com o rabinho entre as pernas. Você acha que José abriu essa situação para todos? Eu acredito que não. Inclusive tem uma das cenas aqui, que é essa cena que ele beijou e chorou com seus irmãos, que nós lemos anteriormente. Antes disso ele pediu para todos os servos do Egito, todo mundo que estava, ele pediu, saiam todos daqui. Depois que ele estava sozinho com os irmãos, é que ele se revelou, perdoou, beijou e chorou, para não expor os irmãos, senão todos iam ficar sabendo, os traíra voltaram atrás de José. Ele preservou, ele falou bondosamente dos seus irmãos, certamente, ele fez o bem para os seus irmãos. Palavra de Deus, então, meus irmãos, nos diz, 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Vejam que a atitude de José não foi retribuir o mal com o mal, nem insulto com insulto, ele teve atitudes bondosas e fala bondosa para com seus irmãos. Meus irmãos, eu quero reforçar essa ideia, a reação bondosa oculta o pecado do ofensor à vista dos outros. Quando nós reagimos com perdão, com atitudes, com palavras bondosas, ninguém fica sabendo que o outro pecou contra nós. Isso é um amor que protege, que cuida. Esse é o amor da cruz. José estava satisfeito com o fato de que Deus viu o que aconteceu. Ninguém ficava do império precisava ficar sabendo. E ele bancar de herói. Olha, ele é um cara bom, os caras venderam, traíram ele, agora ele perdoou, uau! José não quis bancar de herói expondo os seus irmãos. Ele estava plenamente satisfeito com o fato de que Deus viu. Agora preste atenção nessa pergunta, irmãos, preste atenção. O quanto ficamos satisfeitos com o fato de que Deus está vendo nossa dor e a injustiça que sofremos? O quanto que nós estamos satisfeitos nisso? Deus viu, Deus está vendo a injustiça, o sofrimento e a dor e o pecado contra mim. O quanto isso, somente isso nos satisfaz, Deus está vendo. Será que Deus é tão real nas nossas vidas que isso nos satisfaz? Ou na prática, não, os outros também têm que saber, irmão, ora por mim porque o fulano está fazendo isso contra mim. Ainda já usa até pedido de oração, para que os outros fiquem sabendo
que ele está sendo injustiçado pelo outro. Nosso coração é muito traiçoeiro, começando pelo meu aqui nessa noite. Tudo isso que eu estou pregando para vocês, eu me enxergo literalmente em tudo isso. Pense nisso nessa noite. Para nós concluirmos, Deus deseja que você confie na solução de Deus e não na sua, para resolver o problema da culpa. Você tem sofrido de culpa? Pense nisso. Você fica articulando na sua mente algumas coisas para resolver essa culpa? Ou você tem corrido aos pés de Cristo? Em segundo lugar, Deus deseja que você abandone o orgulho e exerça o perdão, colocando o seu foco em Deus, satisfeito em Deus, que Deus está vendo, que Deus é juiz, que Deus tem providência sobre tudo, que Deus usa o mal até para o bem, que Deus talvez esteja trabalhando o seu caráter com isso, e te fazendo crescer e amadurecer a imagem de Cristo. Deus deseja que você abandone o orgulho e exerça o perdão, colocando o seu foco em Deus. Pense nisso nessa noite. Eu não sei se você tem lutado com culpa, ou se você tem lutado com rancor terrível no seu coração, que tem sido difícil de perdoar alguém. Volta e meia você se pega lá lavando a louça e pensando, até a sua respiração muda, o coração acelera, você está dirigindo o seu carro e você fica remoendo coisas, pessoas. Qual tem sido a sua dificuldade de perdoar? Eu queria te encorajar nessa noite, olhar para essa história e entender que existe solução para as crises de culpa e que é possível nós perdoarmos como Cristo perdoou. Corra aos pés de Cristo Jesus. Nele toda a culpa vai embora. Nele nós encontramos forças para demonstrar o verdadeiro perdão. José era um homem pecador como eu e como você, mas ele conseguiu demonstrar um verdadeiro perdão. Você está precisando perdoar o seu filho, seu pai, sua mãe, você está em pé de guerra, seu esposo, seu vizinho, seu colega de trabalho. Essa é uma noite que Deus quer transformar algumas coisas no nosso coração. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, nós queremos nos prostrar diante de Ti nessa noite, Pai, e nos arrependermos de todas as avaliações conclusões que nós chegamos nessa noite, da nossa vida, dos nossos corações, como nós somos fracos, Pai. Quantas tentativas de resolver a nossa culpa do nosso jeito, quantos relacionamentos interrompidos, quanto medo. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda a nos lançarmos com fé no oceano da graça divina e nos perdermos na Tua graça, Pai. Nos ajuda a desfrutarmos da graça da cruz. Nós não queremos mais Te ofender, Senhor, tentando resolver a nossa culpa. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Nos ajuda da mesma forma, Senhor, a perdoarmos. Tira do nosso coração o rancor, o ódio, o ressentimento, tudo aquilo que nós tentamos disfarçar como perdão, que podemos enganar as outras pessoas, mas não enganamos a Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, nas motivações mais profundas, a estarmos satisfeitos no fato de que o Senhor está vendo o pecado e a injustiça cometidos a nós. Nos ajuda a amarmos nosso irmão, não expor nossos irmãos, confiarmos na soberania do Senhor, na providência,
a sermos um suporte a quem nos ofendeu, nos ajuda a amar, a orar. Nos ajuda, Pai, nós precisamos de Ti. Trabalha nos nossos corações, Santo Espírito de Deus, através da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, gratos pela Tua infinita graça. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.